Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luozi e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje vamos terminar de conversar sobre Orville, né? Nós estamos na terceira temporada, no 10º último episódio, intitulado Futuro Desconhecido. Bom, eu acho que o título do episódio já deixa, né? Claro, né, o que eles pensam com relação à quarta temporada. Futuro desconhecido, né? Eles não sabem se vai haver uma quarta temporada ou não, a coisa ficou meio que em aberto, né? E aí eles preferiram dar um desfecho, mais ou menos um desfecho, né? Ficou a ponta solta da filha do Capitão Ed, né? Com a Crew lá, entendeu? Ficou essa ponta solta. Mas eles resolveram dar um desfecho, né? E esse desfecho se materializou no casamento da doutora Claire com Isaac. Né? O episódio ele vai começar com um ritual de acasalamento entre o Bortus, né, e o Clyde, né, no caso, né? E esse ritual de acasalamento lá super estranho, né, para dizer o mínimo, né, ele vai despertar no Isaac a curiosidade de ver quais eram os outros rituais de casamento, né, no caso, né? Esse ritual de acasalamento era para confirmar o casamento deles, renovar os votos de casamento deles, né? E aí o Isaac ficou interessado na experiência do matrimônio. Ele começou a estudar isso, né, como bom androide lá, e depois ele acabou pedindo a doutora Claire em casamento, né? Aí ficou aquele negócio, aceita, não aceita, ficou aquele negócio todo, e no final das contas acabou aceitando, né? E aí começou a haver a preparação do casamento, festa de despedida de solteiro, tanto do Clyde, perdão, tanto da Claire quanto do Isaac, né? E você continua a ter essas coisas, né? E aí foi interessante, né? Porque essa parte, né, do casamento deles, né? Acabou fazendo com que Orville voltasse a ser o que ela se propôs ser lá no início, né? Que era uma série cômica, né? Uma comicidade raiz dela, né? E foi um episódio muito engraçado, sem ser de mau gosto, né? Claro que teve alguns palavrões lá, algumas expressões de baixo calão, mas nada que, a meu ver, fosse muito agressivo, né? Mas teve, vamos dizer assim, uma bastante comédia, né? Isso foi bacana, né? Porque o Orville tinha abandonado um pouco essa coisa da comédia, né? Abraçou muito a violência, né? Começou a criar uns arcos ali de histórias que você teve temas muito complicados, muito controversos, né? Mas você vai ter coisas engraçadíssimas ali, por exemplo, né? Porque, por exemplo, a Claire convidou as pessoas dela para ir no casamento, né? E o Isaac também convidou os pares dele, né? E quem que o Isaac convidou? O Isaac convidou praticamente todo o planeta Kaelon para ir, né? Na cerimônia de casamento, e eles foram, né? Isso daí que foi o mais engraçado, né? Porque acabou havendo, né? Foi feita selada, né, a paz entre os Kaelons, né, e a União, né, também, né, isso ficou bem claro no episódio, ficou bem bacana também, né. E o episódio ele foi muito bonitinho, foi muito engraçadinho, foi muito chipado, ele deu um final feliz, né, pra série, deu um happy end pra série, né. E o básico da história do episódio foi essa. Agora, a história B foi muito curiosa. A história B foi o seguinte: teve aquele episódio lá na primeira temporada, lembra? Que o John entrou num planeta onde todo mundo votava, dava like, não dava like, ele poderia ser condenado à morte se ele fosse. Era um negócio assim, né? Se ele fosse muito. Se ele tivesse muitos dislikes, né? Aquele episódio, né? Que falava muito, fazia muito uma metáfora, né, das nossas redes sociais, da nossa cultura de cancelamento na internet hoje, né? Aí tinha uma personagem que era daquele planeta que ficou conhecendo, ela foi a única do planeta que conheceu Orville, né? E conheceu uma outra civilização mais avançada, entendeu? Onde não tinha aquela opressão toda da cultura dela. E aí ela acaba pedindo asilo para Orville e começa a viver na Orville, né? E aí a Kelly vai meio que ciceronear ela, né, nessa nova sociedade que ela tá, nessa sociedade mais avançada. Ela vê que está numa sociedade muito avançada e ela percebe que tem várias inovações tecnológicas ali que poderiam tirar a sociedade dela desse estágio complicado, né, que ela vive, né, no caso. Só que aí, né, tem a diretriz de não interferência, né, que no caso da Orville é mais chamada de contaminação cultural, né. E aí a Kelly falou, eu não posso deixar você levar eu não posso dar
tecnologia, né, da gente aqui do século 25 para eles, porque eles ainda não estão preparados para isso, né? Porque a moça, né, inclusive, ela chegou e falou assim: por que vocês simplesmente não vão lá, não entregam todas essas inovações tecnológicas para salvar eles dessa forma deles de enxergar o mundo, né? Só que a Kelly falou o seguinte: não, eles têm que achar isso por eles mesmos, né? E o desenvolvimento tecnológico tem que andar de mãos dadas, né, com aprimoramento, né? Vamos dizer assim, das formas de se pensar, das formas de pensar, de você ser uma pessoa mais avançada no tempo, de você ser contra perseguições, essa coisa toda, né? E aí a nossa personagem, né, essa moça do planeta, ela falou: olha, eu estou desistindo de ficar aqui, eu estou ficando arrependida. E ela queria levar uma espécie de comunicador, né, com dados da tecnologia da Orville, né, para entregar para eles, né. Só que ela acabou sendo barrada, ela acabou sendo descoberta, acabou sendo barrada. E aí a Kelly levou ela no simulador e mostrou: ó, tá vendo esse planeta aqui? Ela mostrou a paisagem do planeta. Esse planeta está a 600 anos-luz do seu e ele era assim em 2235. Aí um grupo de membros da União naquela época, no século 23, quis levar todo o conhecimento, como você está querendo fazer agora, para essa civilização, mas aquela civilização estava muito dividida. Então, tinham vários grupos, você tinha o poder, você tinha vários grupos disputando o poder, coisa e tal, esse negócio todo. E a gente levou a nossa tecnologia avançada para eles como se fosse salvar eles, mas isso no final das contas acabou. Essa tecnologia acabou provocando uma guerra que acabou dizimando a civilização toda. 5 anos depois eles ficaram assim e o planeta já estava completamente destruído, né? Para a moça entender, no caso, né? E aí esse episódio lembra muito, né, aquele que a gente viu de Enterprise, né, onde o Trip, né, ele tenta ajudar, né, uma moça de uma cultura, né, porque você tinha uma cultura que tinha casais, né, e ela acabava, nesses casais você tinha ali uma espécie de pessoa, de mulher, né, que acabava sendo uma espécie de barriga de aluguel para eles, um negócio assim, né, e vivia de uma forma submissa àquele casal. E aí o Trip quis mostrar para ela que existiam outras alternativas, né, e ela acabou, né, querendo se livrar daquela opressão, daquela cultura dela, só que ela acabou tendo que voltar para aquela sociedade, né, acabou sendo obrigada a voltar para a sociedade, porque o Asher não deixou ela ficar na nave, o Trip fez tudo por debaixo dos panos. E aí a moça acabou se matando, a moça morreu e a criança também que ia nascer a partir dela morreu também. E aí o Trip, que só queria ajudar, né, percebeu o estrago que tinha feito, né? Então esse episódio de Orville lembra muito aquele episódio de Enterprise, que é um episódio que realmente tira você da zona de conforto, né? Agora, outra coisa também que é muito interessante, né, é que essa moça, quando ela vai ficar numa sociedade mais avançada e ela sai daquela sociedade opressora dela, né, ela começa a ficar com um sentimento de culpa, como se ela estivesse fugindo da responsabilidade de estar naquela sociedade dela mais opressora e de fazer alguma coisa para recuperar aquela sociedade. A gente tem um exemplo na vida real sobre isso que aconteceu aqui no Brasil, inclusive, né? A gente tem aquele escritor alemão Stefan Zweig, não sei se vocês já ouviram falar, que é um cara que escreveu muitas biografias. Ele escreveu biografia da Maria Antonieta, escreveu biografia, acho que do Napoleão também. Se você for num sebo legal, você encontra essas biografias do Stefan Zweig, no caso, né? E o Stefan Zweig, ele foge do nazismo, né? Foge do autoritarismo da Alemanha nazista para viver no Brasil, né? Ele adorou o Brasil naquela época, ele achava que as pessoas aqui eram muito bacanas, que o Brasil tinha um potencial enorme, e ele escreveu inclusive um livro chamado Brasil, País do Futuro, né? Esse termo, né, que se dá às vezes ao Brasil de País do Futuro, foi ele que cunhou, foi ele que desenvolveu, que ele acreditava, entendeu, que aqui era uma terra paradisíaca que ia dar muito certo no futuro, só que ele ficava com uma sensação de culpa enorme, né, de ter fugido da Alemanha nazista, entendeu?
de ter vindo para cá para o Brasil, de ter ficado longe da guerra, de ter ficado nesse país que tinha um potencial para ser um país muito bom, um país muito legal, né? Mal sabia ele o que ia acontecer, né? Mas deixa quieto, né? Perdão. E aí ele ficou com um sentimento de culpa tão grande, né? De não estar lá na Alemanha nazista combatendo o nazismo, tentando melhorar o país dele, tentando tirar o país dele daquela situação, que mesmo estando aqui, longe de tudo isso, né, ele acabou cometendo suicídio. Né? Então, quer dizer, por sentimento de culpa mesmo, de ter fugido do país dele, de não ter ficado lá para encarar a situação. Perdão, gente. Então, esse episódio de Orville lembra muito isso também, tá? Então, gente, perdão. Para dar um desfecho aqui, né? Essas duas temporadas de Orville, a segunda e a terceira, elas só mostram, entendeu, como essa série é boa pra caramba, né? Como essa série ela ocupou, né, o espaço, né, daquela jornada nas estrelas que a gente conhecia lá da década de 60, 80 e 90, né? Perdão. Que trabalhava questões, entendeu? De diversidade cultural, que trabalhava questões de diversidade cultural, trabalhava questões que você fazia com que de você fazer debates sobre determinadas situações, de você considerar as diversidades de outras culturas, né, de você discutir temas científicos, de ficção científica também, né? Quer dizer, essa é uma série cabeça, né? O Orville realmente trabalhou muito esse tipo de coisa, tá? Nessas duas temporadas aí, na segunda e na terceira, e na primeira também, tá? E eu acho que a série melhorou bastante, tá? Apesar de ter tido uma vibe de violência muito forte na segunda e na terceira temporadas, tá? Mas ela criou o seu próprio cânone, ela criou os seus arcos de histórias, né? E acabou ficando uma questão aberta, que foi essa justamente a da filha, né, do Capitão Ed, né? E também a questão dos Mulclans, né? Dessa intransigência, dessa misoginia dos Mulclans, né? Dessa coisa dos Krios também, de ser altamente intransigentes também, de ser conquistadores, de terem uma religiosidade muito aflorada que leva a essa cultura conquistadora e predatória, né? Tudo isso eu entendo que podia ser mais trabalhado, entendeu, numa quarta temporada, né? E aí seria interessante ver essa situação, né? Parece que a questão Keiron ela foi resolvida. E aí, de repente, você poderia até fazer uma coisa da união juntamente com os Keirons para poder trabalhar essas questões, né, mais complicadas, né, no universo dos Vulcans e no universo dos Kree, né, para a gente poder entender esse tipo de coisa aí, tá? Então eu acho que Orville tem potencial para ter mais temporadas sim, né? E vamos ver o que vai acontecer, né, gente? Eu espero que essa série volte, né? Espero que ela não tenha terminado nessa terceira temporada, espero que ela possa continuar, não sei como é que tá as discussões sobre isso, realmente não estou inteirado sobre o assunto, de repente tem alguém que está mais inteirado sobre esse assunto aí, sobre um possível futuro de Orville, de uma quarta temporada, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Espero que essa quarta temporada aconteça. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? E a gente se encontra em outras oportunidades para conversar sobre mais coisas aí, tá? Picard tá chegando, né? Terceira temporada, né? Que deve ser a última, inclusive estão falando isso, né, no caso, né? Vamos ver se agora pelo menos eles acertam a mão nessa série, que essa série realmente tá muito complicado o desenvolvimento dela. Tá certo, gente? Então eu fui e a gente se encontra aí. Até a próxima.